queremos ajudar você, e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vou fingir que eu estou na igreja, tá bom? E vou falar como se eu falaria se eu estivesse na igreja. Então, a paz do Senhor, né? Eu sou da igreja que a paz tem Jesus, amém? Amém, espero que vocês tenham respondido também o amém comigo. Então, hoje eu vou trazer a palavra, né? Já quero adiantar que eu não sou teóloga, tá? Não sou nada muito inteligente assim, igual o Luca, que sabe trazer aquelas pregações assim super tops pra gente. Não consigo, mas eu sei de uma coisa, que é falar Jesus ama nós e Jesus nos ama, né? Nossa, o português ele tá perfeito. E ele morreu por nós, né, no nosso lugar. E sei falar, e eu sei falar um pouquinho da palavra dele também. Então eu espero que toque o coração de vocês, né? Já vamos fazer uma oração. Glorioso Deus e eterno Pai, coloco aqui nas tuas mãos, meu Deus, a direção dessa pregação desta noite, que o Senhor possa estar me ajudando, meu Deus, a falar de acordo com aquilo que o Senhor deseja falar nesta noite, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer transmitir e que nós possamos aplicar isso para a nossa vida quando nós sairmos daqui e vamos viver a nossa vida no dia de amanhã ou daqui a 5 minutos. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e agradeço por tudo. Amém. Então, abre sua Bíblia lá em Gênesis 4, versículo 2. Se você não quiser abrir a sua Bíblia, pode só me escutar mesmo. Eu vou colocar aqui para me ler. Gênesis, né? 4, 2. Que diz assim: Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Versículo 3. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Aí vamos lá para o versículo 8. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. 9. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou o guarda do meu irmão? 10. Então Deus disse: Por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. 11. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra, pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. 12. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. 13. Caim disse a Deus, o Senhor: Eu não vou poder aguentar este castigo tão pesado. 15. Mas o Senhor respondeu: Isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Então, esse é o texto que a gente vai usar como base para a gente entender, né, sobre justiça divina. Eu queria trazer essa pregação hoje porque alguns dias atrás o Luca, não, já faz bastante dias, faz um mês mais ou menos, que o Luca trouxe uma pregação falando sobre justiça própria. E alguns cultos atrás, a Suzy trouxe uma pregação também falando sobre, né, justiça própria também e as coisas que a gente vê, essas coisas assim. E aí eu fiquei refletindo, né, nessas pregações que eles trouxeram, de tipo assim, tá, mas isso é justiça própria, isso é, né, a gente, mas e a justiça divina? Como é que é? Será que é diferente da nossa? E daí eu procurei entender mais as coisas assim, porque desde que eu me conheço por gente, eu vejo muitas pessoas dizerem uma frase que, tipo assim, eu nunca parei pra pensar muito bem se eu entendi essa frase, que tipo assim, se fulano de tal não vier pelo amor, ele virá pela dor. Ou também aquela, Deus é amor, mas também é justiça. E daí eu sempre ficava assim, tipo, o quê?
E eu nunca fui muito de conhecer o Velho Testamento, né? Pra falar a verdade, eu sempre me interessei mais pelo amor de Jesus, que é descrito no Novo Testamento, né? Do que pelo Deus do Velho Testamento, porque eu achava ele meio mal, assim, e tal. E aí, quando eu era menorzinha, né, eu assistia aquelas historinhas bíblicas, sabe, que passava na Record, e aí algumas vezes passava os desenhos do Velho Testamento, né, como Adão e Eva, a história de Ana, Samuel e Elias. E daí, essas eram só algumas histórias que eu sabia do Velho Testamento, mas eu nunca parei pra ler todo o Velho Testamento, assim, e até hoje tenho vergonha disso, mas até hoje eu nunca li o Velho Testamento todo. Mas voltando ao assunto, eu nunca relacionei bem o Deus do Velho em relação ao Novo Testamento. Porque na minha cabeça era tipo assim, como que ele poderia ser diferente dentro de uma única Bíblia? Será que na metade da história ele foi bonzinho e na outra metade mal? Acontece que o nosso conceito de amor é muito distinto. Eu não vou entrar em áreas filosóficas nem históricas porque eu não sei. Mas quando a gente lê Gênesis, vemos o Abel, né, aquele irmão bonzinho que ofereceu um sacrifício de coração puro a Deus, e o Caim, que foi lá na plantação, pegou qualquer coisinha e colocou diante de Deus, e ainda por cima, uma coisa que eu acho assim, meu Deus, né, que ele respondeu a Deus daquela forma, tipo assim, como que ele fala desse jeito com Deus, né? Mas, nossa, as partes que eu coloco, né, meu Deus do céu. E aí depois de tudo aquilo que Caim fez com Abel, a gente vê Deus ainda ajudando ele depois, marcando ele para que ninguém o matasse. E a gente ainda vê que Caim foi lá para outro lugar, prosperou e até fez uma nação, né? E isso tudo parece ser muito muita coisa assim pra gente, da nossa cabeça pra gente pensar. Eu tive uma experiência antes da minha vizinha entrar de férias, porque eu levava ela e buscava. E aí um dia, quando a gente estava subindo o morro para ir para a escola, ela começou a falar comigo sobre uma situação que aconteceu e que uma amiga da mãe dela culpou a Deus por alguma coisa ter acontecido lá. Ela não me explicou muito bem, não entendi o que ela falou, mas alguma coisa lá. Daí, segundo a mãe da amiga dela, Deus não se importava com o sofrimento alheio e com o sofrimento do mundo. Porque, tipo assim, por que Deus foi deixar aquilo acontecer com tal pessoa? Eu não sei muito bem o que aconteceu, não. E daí o que mais me surpreendeu foi que a minha vizinha, ela só tem 7 anos. E ela disse pra mim, depois que ela me contou isso, né, ela respondeu a própria pergunta dela que ela fez lá. Ela falou bem assim que as pessoas têm mania de culpar Deus por tudo. Mas Deus não tem nada a ver com isso. É muito injusto eles culparem a Deus desse jeito. E daí eu fiquei, tipo, é verdade, Papai do Céu não tem nada a ver com isso, essa consequência, né, dos seres humanos. E daí, uma outra vez, me veio, aí, né, passou essa situação, depois eu tava em casa pensando nisso, e daí me veio à cabeça um vídeo que eu assisti uma vez, daquele DJ Alok, sabe? Falando que a existência de Deus é real, porque antes ele não acreditava em Deus, né? Daí ele foi fazer uma viagem na África pra ajudar lá, alguma coisa assim, e daí ele achava mesmo que Deus não existia, porque, tipo assim, se ele existia, por que tinha tanta maldade no mundo? Por que tinha tanto sofrimento? Dores, abusos, violências, mortes. Parecia que se existisse um Deus, ele devia estar muito ocupado, né, fazendo outras coisas para se importar com os grandes absurdos e coisas horríveis que se tornou o mundo. E então, o Alok, ele teve uma resposta vindo de uma senhorinha de 91 anos, eu acho que era 91 anos, não sei, que não enxergava, ela estava com cataratas. E ainda por cima, né, além de ela não enxergar, para ela não sentir fome, ela amarrava o estômago dela. Tipo, ela pegava um pedaço de pano e literalmente amarrava o estômago dela, pra ela não precisar sentir fome, né? E aí, quando a senhora, rendeu graças a Deus pela vida do Alok e das outras pessoas que tinham trazido comida pra ela, o Alok ficou como assim, graças a Deus? Você tem que agradecer a gente que trouxe alimento. E se Deus estivesse preocupado, já tinha te alimentado há tempo. A senhora não está nessa situação. Daí a senhorinha olhou pra ele e falou mais ou menos assim: se eu aguento toda essa situação, é porque Deus está comigo. Sem ele eu não conseguiria sobreviver até hoje. E realmente ela sobreviveu 91 anos toda nessa situação. E foi aí que o Alok percebeu que não é Deus quem abandona as pessoas, mas são as pessoas que abandonam a Deus.
E essa frase eu achei muito linda, sabe? Porque é literalmente isso. Não é Deus quem mandou nas pessoas. Mesmo no silêncio, mesmo quando as coisas estão ruins e a gente ora e parece que não chega a lugar nenhum, parece que a nossa oração fica parada ali em cima no teto, Deus não tá em silêncio. Ele pode não te responder agora porque ele tá preparando algo que você tá pedindo, de forma que se você ganhar essa coisa agora, você não vai aguentar. Você vai talvez, né, murmurar. Foi uma pregação, acho que a Miri trouxe uns dias atrás, falando exatamente sobre isso. E daí eu me pergunto, né, será que a culpa disso tudo que acontece no mundo é de Deus ou é nossa? E daí eu peguei um texto que eu li num plano de boa notícia daquela Bíblia JFA, não sei se vocês conhecem, mas eu gosto de usar porque tem uns planos muito legais lá que dá pra gente fazer, né, devocional, essas coisas. Daí é mais ou menos assim, o devocional do dia, né, era falando sobre as coisas que acontecem no mundo e tal. Daí fala assim o texto: não conseguimos imaginar como seriam as nossas vidas se Adão e Eva não tivessem pecado. Como seria estar na presença de Deus constantemente conhecendo-o face a face? Como o casal administraria a terra e tudo que nela há? Qual a sensação de estar plenamente satisfeito espiritual, mental, emocional e fisicamente? Como seria não desconhecer a dor, a enfermidade, o sofrimento e a morte? Os animais também não sofreriam nem morreriam. A vida vegetal se renovaria constantemente. O clima seria perfeito, sem catástrofes naturais. Como seria viver sem esperar a maldade de outro ser humano? Confiar em sua palavra sem crimes, violências, invejas, corrupção, roubos, cobiça, mentiras e abusos? É quase impossível. E quando eu li isso, eu fiquei pensando que, caramba, realmente é difícil imaginar como seria, né, se nós estivéssemos lá. Não, é difícil imaginar isso, porque infelizmente uma parte de nós, veja bem, uma parte de nós já meio que se acostumou com tudo isso que a gente vive hoje em dia. Que por mais que a gente fique surpreso, fique, achando horrível as coisas que acontecem no mundo, mas uma parte de nós já se acostumou. Porque se a gente não se acostumasse, a gente se levantaria e tentaria mudar o mundo. Mas a gente sabe que mesmo que se a gente se levantasse e tentasse mudar o mundo, não ia dar certo, porque a única cura do mundo é Jesus e as pessoas precisam conhecer Jesus para elas se curarem. E eu espero que a gente nunca se conforme totalmente com as coisas horripilantes que acontecem no mundo. Porque os seres humanos, eles estão sempre procurando um salvador para tudo. Sempre tem que ter uma explicação para o que ocasiona o bem ou o mal do mundo. A gente tá sempre esperando por isso. A primeira capital, vamos colocar o Brasil aqui. A primeira capital do Brasil se chama Salvador. Daí tá. Aí um monumento histórico reconhecido mundialmente e, se não me engano, é uma das 7 maravilhas do mundo, chamada de Cristo Redentor, também aqui no Brasil, né? E além de várias outras cidades, né? Meu próprio estado, Espírito Santo, que relacionam tudo a um Salvador, a esperança, algo que possa nos ajudar para que nos traga uma salvação, uma esperança mesmo de dias melhores, uma fé. E eu espero, firmemente que a normalidade da maldade nunca aconteça. Porque quando a gente se achar normal, assim, a maldade acontecendo no mundo, é porque, de fato, o amor se esfriou mesmo e não tem mais solução, né, para nós, seres humanos. E existem algumas pessoas que já perderam essa esperança, infelizmente, e insistem em ver a Deus como um velho, né, sentado lá no trono e tal, com aquela barba enorme e, grosso assim, né, insensível, que só fica lá de cima, com um cajado na mão, tocando nos anjinhos assim, falando, vai, faz isso, faz aquilo, mandão, né. Mas em Tiago 1:13 diz que
Calma aí, gente. Deixa eu procurar aqui. Que diz: ninguém sendo tentado e diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, Deus ele nunca vai se agradar com a maldade. Deus ele é um ser puro e limpo. Tipo, ele nunca vai ficar feliz com isso. Então, Deus nunca fica feliz com a maldade do mundo. Há diferenças entre permitir algo e causar algo. Tem um exemplo que eu já ouvi falar um dia, muito legal, que é tipo assim, pensa em um filho rebelde, que ele é maior de idade, ele já tem mais de 18 anos, ou talvez até mais de 21, né, que é a maioridade total mesmo, que esse filho já é maior de idade, mas ele ainda mora com os pais. E o pai dele é amoroso, sábio e permite que ele fique em casa o tempo que ele quiser. Se esse filho em algum momento decide sair de casa, o pai não vai impedir ele de fazer isso. Ele já é maior de idade, ele não está sob a responsabilidade do pai mais. Já pode tomar suas próprias escolhas e consequências. Se esse filho, quando tiver ido embora de casa, se meter em dificuldades, o pai tem culpa disso? Será que o pai tem culpa por permitir ao filho ter liberdade de fazer o que quer, mesmo já sendo de maior? Eu acho que não, né? Porque da mesma forma é conosco. Deus deu livre-arbítrio para seguirmos o caminho que quiséssemos. Mas a vontade dele mesmo é de ter os filhos dele por perto e deixar ir debaixo da vontade dele. Porque em Salmos, eu não lembro agora, na verdade, ai meu Deus, não sei se é Salmos ou se é Provérbios, minha memória é muito ruim, gente. Mas em algum desses dois diz que o coração do homem pode fazer planos, mas é a vontade do Senhor quem prevalece. Então, a gente pode tomar as nossas decisões, a gente pode criar planos para as nossas vidas, pode ter sonhos, mas há um propósito sobre nós desde que nós nascemos. E esse propósito não vai deixar de se cumprir. Mesmo que a gente pode agora achar que, né, vai dar certo aquilo que eu quero pra minha vida, mas vai chegar um momento que Deus vai puxar a rédea. Deus vai falar bem assim: opa, calma aí, mas eu tenho um propósito sobre você e eu acho que isso daqui não é bom pra você agora. Se você coisar isso, você vai me esquecer. Você vai deixar de ajudar as pessoas, você vai deixar de ir na minha casa me adorar. Então, Deus sabe o momento certo para dar as coisas pra gente. Foi o que eu tava dizendo no começo. A gente voltou, né, nessa parte. Mas Deus dá livre-arbítrio pra gente escolher o que a gente quer seguir. Então, as coisas que acontecem no mundo são frutos da nossa consequência. Porque Deus, ele pode intervir tudo. Ele pode deixar que você escolha e você escolha, tipo, cair. Deus, tipo, coloca assim, cair numa piscina de bolinha ou cair num buraco negro. Daí você vai lá, cair no buraco negro deve ser legal, vou lá pular no buraco negro. Daí Deus pode simplesmente falar: ei, calma aí, tá doido? Não vai pular aí não, né? Quer morrer? Pula na piscina de bolinha lá logo. Deus pode simplesmente fazer isso, mas às vezes ele permite que a gente tome as nossas decisões erradas pra gente arcar com elas depois, pra gente saber que a gente não pode nada. É tudo Deus, sabe? Ele que governa, que rege tudo. E ele, tipo, se ele cuida do universo, do mundo tão bem assim, mesmo com todas as coisas acontecendo no planeta Terra por causa da gente, ele cuida tão bem, sabe? Você vê a natureza se renovando a cada dia, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia também nas nossas vidas. Então, a gente pode fazer tudo o que for de mal, mas se a gente se arrepender das coisas que nós fazemos, Deus vai agir nas nossas vidas. E a situação do mundo, ela é muito antiga mesmo, porque desde que o pecado entrou, e daí o pecado entrou e acabou com tudo, né? Acabou com... mas ainda bem que Jesus veio, né? E nos ajudou com isso. E um dia, em nome de Jesus, nós vamos ser libertos disso tudo. Mas voltando,
de que o inferno, ele nunca foi criado para que as pessoas pudessem sofrer. As pessoas irem para o inferno vão ser consequências das vidas que elas decidiram ter aqui na Terra. Porque Deus nunca criou o inferno para que fosse pessoas para lá. Deus queria que todo mundo fosse pro céu. Porque a palavra dele mesmo diz que todos foram chamados, mas poucos são os escolhidos que irão realmente para lá. Mas ele chamou todo mundo, porque todo mundo recebeu o título de adoção, todo mundo é filho de Deus, sabe? E a vontade de Deus é de todo mundo estar do lado dele quando ele voltar. Mas muitos preferem seguir outros caminhos. E nem por isso Deus se tornou um pai injusto. Porque desde o começo ele sempre quis ter um relacionamento com a humanidade. Mas a gente nunca aceitou ele de bom grado, né? Nunca nos sentimos satisfeitos com as coisas que Deus faz por nós. A gente sempre quer mais. Aí fica complicado. E aí, queria ler com vocês de que Deus, ele é santo. Em Isaías 6:3 diz que e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, não existe maldade em Deus. Ele é puro e é limpo, ele é santo. E não pode dizer o mesmo do ser humano. Mas Deus, ele é todo poderoso. Um dia ele vai acabar com toda essa maldade. Ele vai destruir para sempre. E enquanto ainda vivemos na Terra, precisamos entender que Deus ama a justiça. E como eu disse, um dia toda a injustiça do mundo será aniquilada. Então pode até demorar a chegar a justiça, mas um dia ela vai chegar. Não vai ser tardia. E nem vai ser frufru não, sabe? Deus vai fazer a justiça mesmo. Porque ele olha tudo lá de cima e ele sabe o quanto que a gente sofre. E Deus, ele não é indiferente ao que é certo e o que é errado. A Bíblia diz que o coração de Deus se entristece quando no passado a maldade tomou conta do mundo. Vemos isso em Gênesis. E Deus não mudou, porque ele é o mesmo hoje e sempre. O Senhor ainda odeia ver o sofrimento que há no mundo e odeia ver as pessoas sofrerem. E nesses momentos, por mais que possa parecer que estejamos sozinhos, quando lançamos a Ele a nossa ansiedade, nós podemos ver o cuidado que Ele tem com a gente. E uma das coisas mais bonitas que eu acho, a respeito do ser humano, é a capacidade de amar. Quando ficamos angustiados com toda a maldade do mundo, isso é qualidade de Deus em nós. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por mais que algumas qualidades tenham se perdido, com as nossas escolhas que a gente toma, o amor é o que nos sustenta até hoje. Acredito que se não fosse o amor de Deus e a esperança do ser humano nos dias melhores, o mundo já não existiria há muito tempo. Nós amamos porque Deus ama. E eu acredito que mesmo o mundo estando tão mal, ainda há resquícios de bondade. Eu não queria referenciar ela aqui, mas Anne Frank diz que os pais somente podem dar bons conselhos e indicar bons caminhos, mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Em Lucas, eu acho, que diz também que qual pai que vai dar um escorpião ao seu filho se ele está pedindo um ovo, Então Deus é assim também. Então que nós possamos saber que Deus é justo e Ele cumpre com a palavra dele. Se Ele nos deu o livre-arbítrio, que possamos escolher o que iremos fazer e ter consciência de que um dia Deus aniquilará para sempre a injustiça e enxugará dos olhos toda a lágrima. E ali, junto dele, não haverá mais choro, nem morte, e nem sofrimento, e nem dores, porque já vai ser tudo passado. Deus vai ser um com a gente lá no céu. Então, eu espero que tenha feito sentido isso que eu trouxe para vocês hoje.
Novamente eu quero dizer que eu não sou teóloga, não sou estudiosa nem nada, mas eu gosto de falar da palavra de Deus. Então, é isso. Vamos orar, para encerrar. Senhor Deus, eu espero, Pai, que eu tenha dito tudo aquilo que o Senhor queria dizer nessa noite. Que as pessoas possam ter pregado isso no coração delas, meu Pai. E que assim como eu entendi, que elas possam entender também e anunciar para mais pessoas que o Senhor é justo, que o Senhor ama. Mas isso não quer dizer que o Senhor é uma pessoa má. Isso quer dizer que se a gente ama, se a gente tem esperança de dias melhores, é porque essa qualidade vem no Senhor, da gente amar também. Da gente amar o que é correto. Então, que o Senhor possa estar nos dando esse direcionamento, sabedoria para tudo. Que o Senhor possa estar me dando mais sabedoria também, para não ter mais esse tipo de perguntas na cabeça, e ajudando as pessoas também. E que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de nós que estamos ouvindo aqui hoje e aqueles que vão ouvir daqui a um tempo também. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e que eu te agradeço por tudo. Amém. Se você sente o desejo de participar, entre em contato conosco através de uma de nossas mídias sociais. Nós queremos ajudar você e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses.